Você vai ouvir agora Desconcertos. Doses de música e aprendizado no seu tempo. Uma parceria entre a FAMES e a Espírito Santo FM. A apresentação: Kaline Alves, Daniel Moreira e Felipe Pessim. Olá, boas-vindas ao programa Desconcertos. Aqui é a Kali, juntamente com o Daniel e o professor Felipe Pessim. Vamos estar com você na próxima 1 hora com muita brasilidade. Esquentai vossos pandeiros, pois o tema de hoje é Brasil. Estamos aí a nossa brincadeira, hoje o tema é Brasil, e pra gente começar, nada mais brasileiro do que tocar uma música chamada Brasileirinho, que é a música de Valdir Azevedo, e na interpretação do nosso convidado de hoje, Daniel Lima, no xilofone, e no cavaquinho Giovanni Camargo. Vamos de Brasileirinho para começar esse programa. Vai um alô para todo mundo que está aqui com a gente no programa Desconcertos. Um alô para o pessoal que está aí nas portarias, garçons, profissionais de saúde, motoristas, nossos alunos e colegas. Falar de Brasil é nos abrirmos às infinitas possibilidades que guarda um povo, um país de dimensões continentais que foi abençoado por não ter nenhum tipo de desastre natural, vulcão, terremoto. A gente só deu um pouquinho de azar com o povo que veio para aqui, né? Mas aí é outra história e felizmente estamos aqui rodeados de pessoas maravilhosas, inclusive o nosso convidado de hoje. Com certeza, Kaline. Se tem uma coisa que mostra bem essa diversidade do Brasil, que você falou, é a comida, né? Eu sou suspeito, adoro comida. A gente já falou aqui na comida da França na semana passada, né? E de norte a sul, a culinária brasileira é um verdadeiro mapa de sabores, né? Vem do tacacá e da maniçoba lá no norte, ao acarajé na Bahia, feijoada, feijão tropeiro no sudeste, churrasco no sul. Cada prato carrega uma história, uma mistura de culturas, ingredientes únicos, e cria essa mesa brasileira tão farta, né? Essa riqueza brasileira aqui que de fato nos encanta, não só com música, mas também com culinária, com cultura. Tem muita coisa legal aqui no nosso país. Pois é, e falando sobre isso, vamos ouvir aqui Limões de Xavier Lucas.
A questão é saber fazer um mousse ou morder como maçã. Que fazer com as próprias mãos, que fazer com as emoções. Minha pele já queimada teme o sol de amanhã. Que fazer com as próprias mãos, que fazer com as emoções. Minha pele já queimada teme o sol de amanhã. E nós ouvimos Limões, de Xavier Lucas, vocalista aqui do Espírito Santo, do bloco Afro-Kizomba, talentosíssimo. Está com um álbum que é bem Brasil, com forte presença percussiva, mistura influências do samba, do rock, do jazz, do funk. Eu me arriscaria a dizer que com esses grooves que remetem à tradição africana, indígena, sensacional. E quem me apresentou este álbum foi meu mestre, Júlio Ramos. Um abraço, Júlio, um profissional capixaba também, da nossa mais querida Piedade, que também é puro Brasil. Isso aí, e foi uma delícia ouvir essa música mesmo, tão cheia da identidade, como Limões. O trabalho do Xavier Lucas é um ótimo exemplo de como a música brasileira ela continua se reinventando sem perder suas raízes, né? E esse é o Brasil, né? Seu estado puro, rítmico, plural, cheio de força, criativa. E que bom ver artistas do Espírito Santo ocupando esse espaço com tanta originalidade, né? Eu também não conhecia essa música e agradeço também ao mestre Júlio, que eu também não conheço, mas por apresentar nesse presente musical aí. E pra gente dar prosseguimento nesse clima Brasil, vamos para uma outra área, digamos assim, da nossa cultura. Vamos ouvir Assovios do Sacis. É uma canção cheia de mistério e brasilidade que é interpretada por Eloá Purim, Carlos Papel, Célio Pula e Laísa Gamaro. Soltei minha asma na boca do mundi
E no Rio Paraíba vi a minha dor sumir, fluir na natureza, na dança ligeira, no Tupi-Guarani. Conheço a fundo essas águas, no meu coração de índio, em meu cabelo de barro, em minhas veias correm suas histórias. A noite semeia floresta e magia. E na mesa de ventos assoviam sacis. E na mesa de ventos assoviam. Águas no meu coração de índio, em meu cabelo de barro, em minhas veias correm suas histórias. A noite semeia floresta e magia. E na mesa de ventos assoviam sacis. De ventos assoviam sacis. E na mesa de ventos assoviam. Desconcertos, 89.1 FM. Você ouviu Eloá Puri, também capixaba, Eloá Puri, nascida aqui no Caparaó, instrumentos indígenas, comunicação e relação com a natureza. E o clipe é lindo, gente, vale muito a pena assistir. Você sabe que nós adoramos falar com você. Manda um WhatsApp aqui para a rádio 998087382 e conta aqui que música expressa mais brasilidade para você. Você também pode fazer uma pergunta aqui para o professor Daniel Lima, percussionista, que a gente tem o prazer e a alegria de receber no programa hoje. Porque falar de Brasil é pensar, sim. Vou me arriscar a dizer aqui, hein, Dani? Qualquer coisa você me conserta ou desconcerta. Elementos melódico-harmônicos na expressividade e herança cultural. A gente percebe uma polirritmia, um groove, um compasso que você só ouve nas nossas músicas. Sem contar o jeito brasileiro de trabalhar um improviso e as texturas, as composições, né? Com certeza, a gente tem uma forma diferente de fazer música brasileira, né, e é brasileira. A gente percebe quando a música é de concerto e ela é brasileira, ela foi feita por um brasileiro, né, tem essa identidade. E aí quando a gente for montar o programa e escolher as músicas que a gente sempre traz para os nossos ouvintes, eu pensei em trazer uma música de concerto contemporâneo, como eu costumo fazer, sempre trazendo as músicas mais diferentes. Só que dessa vez eu resolvi voltar para as minhas origens e trouxe um heavy metal de uma banda brasileira chamada Angra, uma banda de São Paulo. Na minha adolescência eu conheci o Angra e me encantei, não só porque são músicas incríveis, mas porque eles misturam vários gêneros, entre eles a música brasileira, né? Misturam ritmos, harmonias sofisticados, enfim, orquestra. E me encantei tanto que eu decidi fazer faculdade de música por causa deles, porque 2 dos membros são formados em composição lá em São Paulo. Eu queria aprender a fazer o que eles fazem, acabei fazendo faculdade de composição e indo por outros caminhos. Então a música que eu escolhi se chama Holy Land, vem do álbum Holy Land, um álbum é muito legal e eu escolhi uma versão acústica para também não assustar todo mundo com heavy metal, assim, então a gente vai ver um trechinho de um trecho acústico de Holy Land do Angra.
Gunshot feet traces on fresh sand, a map unfold, spreading our knowledge, magic and love and then carried by wooden gods we leap toward the sky, gushed out the holy blood for those who die to bless. And dance. Still dance. Someone has sent somebody to bring candles from days of my soul just stands to be your friend. Holy land around. Holy land is out. Someone has sent somebody to bring your nights long days of Nossa, eu amei essa versão. Mostra que Brasil também é tensão, complexidade. Vai além do que a gente imagina do samba, do choro, do jazz. Este é um exemplo de como é possível pensar a instrumentação brasileira num ritmo como o heavy metal. Você vê ritmo, percussão, me arrisco a dizer um pouquinho de baião, capoeira, cantos nordestinos. Destaque para a introdução acústica, né, com percussão. Cara, incrível. Obrigada por nos lembrar e nos apresentar. A gente está recebendo aqui no WhatsApp da rádio os comentários. Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo com a entrevista com o professor Daniel Lima. Mandem aqui suas questões. Nós estamos aqui ligadíssimos no WhatsApp da rádio. Um abraço para o Xavier Lucas, que manifestou aqui o seu agradecimento por tocar limões aqui no programa para nós, que foi uma grande alegria, um grande prazer ter você aqui conosco. Professor Daniel, nós vamos então daquele preferidíssimo seu, pode ser, Tom Jobim? Vamos, os alunos de harmonia sempre falam que quando eu levo o exemplo, eu sempre levo o Tom Jobim porque ele é carioca. Não é por causa disso, porque a harmonia é muito legal e a música é muito boa. E a gente vai ouvir uns talentos da FAMES, né, da turma de música e tecnologia do professor Levi de Oliveira. Vamos ouvir a Wave do Tom Jobim com Bianca Castoldi no violino, Bruna Souza no violoncelo, Gabriel Miranda no trombone e o Munife Barcelos no violão.
finalizar esse primeiro bloco, nós vamos ouvir agora Capixabaião, uma gravação do recital realizado dia 23 de abril de 2025 do trio Capixabas, com o professor Felipe Pessim, violão e compositor, Ariana Mendonça, do fagote, e Gustavo Romano na percussão. Desconcertos. Você está ouvindo Desconcertos. Já que o papo de hoje é Brasil, nós convidamos o professor Daniel Lima. Daniel Lima, professor da FAMES, está aqui conosco, veio ao vivo. Dá um alô pra galera aí enquanto eu te apresento, Dani.
Boa noite, eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite para participar desse programa. É uma enorme e imensa felicidade estar com vocês aqui hoje. Pois é, ele tá ao vivo aqui, galera. E se você quiser fazer uma pergunta pro professor Daniel, manda um WhatsApp aqui pra rádio, a gente tá esperando vocês. O Daniel, ele é mestre em música pela Universidade Federal de Uberlândia, com especialização na UFRN e bacharelado pela FAMOSP. É também formado pelo Conservatório de Tatuí e cursa licenciatura em música. Ele atua como professor na FAMES, timpanista na Orquestra Baquiana Filarmônica SESI de São Paulo e é percussionista na OSES. Possui ampla experiência em orquestras e grupos camerísticos e já se apresentou em países como França, Alemanha, Estados Unidos e participou de projetos incríveis com nomes como Exalta Samba e Chitãozinho Chororó. Sim, o cara é brabo e deu pra ver pelo sotaque do Boa Noite dele, um paulista raiz, de piedade, né, Daniel? Fala um pouquinho sobre como foi o seu início na música, você fez o seu Conservatório de Tatuí. Conta pra gente um pouquinho sobre o seu início na música. Por que percussão? Bom, eu comecei aos 13, 14 anos tocando bateria na igreja. Legal. Aí a primeira instituição que eu estudei foi no Conservatório Davino Tardelli, na cidade de Piedade, no interior de São Paulo. Segui para o Conservatório Tatuí quando eu tinha 16 anos, onde o meu professor de Piedade, o Paulo Afonso, me levou para lá para estudar, fiz a prova, passei. Aí fiz um ano de conservatório, tive que sair por conta da viagem, condições e tal. Depois de um ano e meio, voltei novamente para o Conservatório Tatuí, onde foi a minha base musical, aprendi muito aí. E foi, assim, para mim, a experiência musical que eu tive naquela escola foi, porque foram aí, como aluno no total, acredito que 6 anos. E depois ainda eu trabalhei como músico profissional na banda sinfônica lá mais 4 anos. E como é que você saiu da bateria pra percussão sinfônica? Pois é, eu pisei na sala lá no Conservatório de Piedade, eu era um adolescente, criança adolescente, achando que eu ia fazer aula de bateria. Quando eu chego lá, vi um par de tímpano, vi um vibrafone, não sabia nem o que era aquilo. Aí o professor falou, né, o Paulo Afonso, isso aqui é um curso de percussão sinfônica. Daí eu cheguei em casa e falei, mãe, mas não é bateria, é percussão sinfônica. E eu falei, vou pra aula. E comecei, assim, foi meio que, não foi nenhuma pretensão. Aí depois de 2 anos que eu tava lá, um dia o Paulo Afonso pegou e me falou assim, eu sou o chefe de naipe timpanista da Orquestra Sinfônica de Sorocaba e eu queria te convidar para fazer um concerto com a gente lá. Eu falei, como assim? Ele falou, Aí eu cheguei lá, eu lembro até hoje que foi o Batuque do Lorenzo Fernandes, que tem um monte de células brasileiras, que é misturado com dança de negros, com baião, com samba, tem um monte de coisa. E eu, assim, perdido total na partitura, em choque, porque eu era, tinha acabado e, assim, era bem verde na música, bem no início, assim, nunca tinha tocado em orquestra, nada. Isso tem muito tempo? Tem 43. Falei até a minha idade. Eu tinha 16 anos, eu acho. Caramba. Foi bem no começo, assim. E foi isso, assim. Aí fui entrando na percussão sinfônica, mas eu nunca parei de tocar bateria. Porque sempre foi meu primeiro instrumento e eu sempre gostei. Eu não me considero, né, baterista, me considero um percussionista sinfônico, que é a minha formação, né? Mas, como eu falei, no Conservatório de Tatuí, era uma escola que a gente vivia de tudo. Porque eu estudava percussão sinfônica, mas se você passava numa sala, assim, que chama os casulos, né? E tinha o professor de batera lá, estudando e não tinha aluno. Daí você olhava no vidro, ele fazia, vem cá. Aí você entrava, sentava na batera e começava a tocar junto. E percussão popular, eu estudei lá 2 anos, não consegui concluir o curso, mas eu estudei. E você observa hoje que essa escolha foi acertada? Você tem alguma vontade e pretensão de sair da percussão sinfônica? Ou você se encontrou nesse lugar e é na percussão sinfônica mesmo que você quer dar continuidade na sua carreira? Não, eu quero ficar e continuar fazendo outras pesquisas como batera, como percussão, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Até essa semana minha mãe me ligou, né, que foi aniversário de casamento dela, e a gente conversou por vídeo, né, a gente sempre conversa pelo menos umas 3, 4 vezes por semana.
E aí ela falou, queria até pedir desculpa pra você, filho, porque quando você fez 17 anos, eu te matriculei em Direito, porque na cabeça da minha mãe o músico não era uma profissão, não era uma carreira musical, era ser músico por hobby, tocar um dia ali, outro dia aqui e tal. E assim, porque ela não sabia disso. Aí quando ela viu o primeiro dia que eu fui tocar numa orquestra, que depois, quando eu fiz 18 anos, eu fui contratado nessa mesma orquestra de Sorocaba, que daí eu fiz 18 anos, eu tive carteira assinada, foi meu primeiro trabalho. Aí eu falei, mãe, eu sou um funcionário, um músico funcionário agora. Daí eu não fui pro Direito, ela me matriculou e eu não fui. O primeiro dia de aula eu comecei a chorar e tal, não fui. E isso, ela falou, eu tentei te fazer um advogado e no fim eu falei, não, era a sua vontade, mas nem sempre o que é a vontade que vai acontecer, e deu tudo certo. E eu fui fazer graduação tardia, assim, nunca é tarde, mas assim, não foi assim, jovem. Eu fiz uma trajetória, eu já tinha trabalho, depois eu fui para a Alemanha, morei 1 ano e meio, 2 anos, trabalhando com música popular, e eu fui fazer faculdade com 26 anos. Aí eu terminei a graduação, aí no dia que minha mãe foi, eu lembro até hoje, eu peguei o canudo assim, falei, mãe, lembra que você falou lá que eu tinha que ter uma formação? Então, te entrego, mas isso, agora eu sou um músico formado. Daí ela até chorou no dia, foi legal, porque foi uma situação que, assim, eu já tive uma vida profissional de músico cedo, assim, foi bem legal pra mim, e depois eu dei continuidade nos estudos e quero prosseguir ainda. Legal, Dani. E eu vi que você trouxe os instrumentos aí pra gente. Aí, obviamente, quando a gente fala em percussão sinfônica, você falou timpano, a gente pensa logo no timpano, xilofone, instrumentos grandes. E você trouxe instrumentos pequenos, que é o que você conseguia trazer no carro, né, imagino. Mas eu queria que você falasse qual instrumento você trouxe e por que você escolheu trazer quando a gente falou pra você vir. Bom, eu não sabia que o tema do programa hoje era Brasil. Brasilidades do Brasil, mas eu trouxe aqui hoje 3 pandeiros. Legal. Então, eu trouxe 2 pandeiros populares e um pandeiro sinfônico. E qual que é, né? Muita gente não sabe qual é a diferença desses instrumentos. Então, por exemplo, o instrumento popular. Hoje eu trouxe aqui um pandeiro com pele de couro, que é um instrumento que tem o som mais grave. E também trouxe um pandeiro brasileiro popular com pele de plástico. Nossa, bem diferente. Pele sintética. Então, o que acontece nesses 2 instrumentos brasileiros? O pandeiro de couro a gente pode utilizar para tocar no choro, no samba, e ele tem o papel que a gente consegue fazer do papel do surdo do samba. Então, ó. Samba, choro, baião e muitos ritmos brasileiros, frevo. E o pandeiro de pele sintética, né, que é pele de plástico, normalmente é utilizado mais para tocar samba e pagode. Então, esses são os 2 instrumentos, né, os pandeiros brasileiros. E o terceiro pandeiro é o pandeiro sinfônico, né? Então, o que difere esses instrumentos? O formato deles, a logística de platinelas, né? Que do pandeiro popular, por exemplo, é uma platinela só. Aqui no sinfônico são 2. Técnica, como é tocado esse instrumento, sonoridade e como ele é utilizado. Então, o pandeiro de pele de couro brasileiro, samba, choro, baião. O outro de pele sintética, pagode, samba. E o sinfônico, qual que é o papel dele? Não tem como eu tocar aqui, ó. Com técnica de pandeiro brasileiro. Então, qual que é o papel dele numa orquestra, por exemplo? Faz uma castanhola diferente, né? Música espanhola, alguns temas de filme americano, coisa de renascentistas também, renascentista. Né? Então não tem esse papel de fazer um ritmo
ele faz um acompanhamento, na verdade, mas sem ter esse papel de... Sem atividade rítmica. Então, né? por exemplo, um rulo no pandeiro. Uma orquestra. Então, rulo, ritmo. Bem legal. E aí, quando você vai tocar com orquestra, digamos, um samba orquestral, você tocaria com esse na orquestra ou você usaria o brasileiro? Brasileiro. Brasileiríssimo. Essa é uma coisa, por exemplo, essa semana aconteceu uma curiosidade comigo, que eu fui tocar com a Orquestra Cavaquiana em São Paulo, e a orquestra lá de São Paulo, a gente faz um trabalho com alguns projetos sociais e tal, e essa semana quem participou com a gente lá foi o projeto dos Meninos do Morumbi, um grupo de som. Aí, inclusive, eles tocaram o Batuque do Lourenço Fernandes, que eu citei anteriormente, e depois o Tico-Tico no Fubá. E aí, essa foi uma curiosidade, porque eles não estão acostumados a tocar com orquestra, os meninos sempre tocam sozinhos. Eles têm um grupo que eles tocam samba, maracatu, tem, né, coisa mais percussiva. E não estava encontrando com a orquestra o que eles tocavam, porque eles estavam descendo da escadaria no auditório de Ibirapuera. Nossa, aí então tem um delay, tava vendo distância. delay, o maestro dando a regência para eles do tempo e o som da caixa uma outra coisa. Aí eu cheguei lá e eu vi que tava um caos musicalmente falando. Daí eu falei, nunca eles vão saber o que tem que fazer para você conseguir tocar no tempo. E aí, né, com a minha experiência, já passei por isso, onde que eu vou olhar? No arco do Spala. Eu não vou olhar no maestro então tem que ser um conjunto, mas o que eu vou tentar olhar é no arco do Spala da orquestra, que é onde a orquestra, na maioria das vezes, está junto. E você comentou das experiências, né? Todo esse princípio formativo que o aprendizagem em grupo possibilita, isso vem muito da sua experiência na universidade, claro, né? Na sua experiência profissional, mas também o quanto que a faculdade te agregou nisso, né? Acho que a formação, como você colocou, um músico que tem uma formação específica numa universidade, ele tem o seu diferencial, né? Ele tem um olhar diferenciado para a música, para a vida, para o trabalho. E você gostaria de destacar alguma coisa da sua formação? Pessoas que você aprendeu, teve contato, que foram fundamentais para a sua trajetória enquanto profissional de música? Tem várias pessoas, mas tem uma pessoa que se chama Kleber Campos. Ele é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E um dia nós começamos meio que juntos estudar. E ele foi para outro caminho, assim, ele foi para o lado acadêmico muito antes que eu. E eu estava numa conversa de almoço com ele um dia, porque a gente era amigo. Isso foi em 2011. Eu estava terminando a graduação, ele já estava terminando o doutorado. Aí ele falou assim pra mim, já era professor em Natal, ele falou assim pra mim, Dani, por que você não pensa em ir pra linha acadêmica como professor? Você já dá aula faz um tempo em conservatório, né, na Fundec em Sorocaba, no Conservatório de Tatuí, onde eu comecei a estudar. Aí eu falei pra ele, por quê? Ele falou, você tem um perfil. Olha. Daí eu falei assim, ele falou, só que você vai ter que pensar, porque no começo você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Daí eu falei, como assim? Ele falou, por exemplo, está terminando a graduação. Eu vou abrir um curso de pós-graduação lá de especialização na Federal de Natal, vai ter um processo seletivo, quem sabe você podia prestar. Só que é lá em Natal, no Nordeste, você mora aqui no interior de São Paulo e tal, só que você não vai poder continuar trabalhando aqui em Tatuí, porque você vai ter que sair. Eu já tocava na banda lá, foi uma banda sinfônica que eu fiz um processo seletivo árduo para passar, eu estudei, era meu sonho tocar na banda sinfônica como músico profissional. Daí eu falei assim, deixar, né? Isso foi em janeiro. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa, vamos esperar sair o edital. O edital saiu, eu prestei, gravei os vídeos e tal, fui aprovado. Aí eu fiz um documento no conservatório pro RH, pedi uma dispensa uma vez por mês, porque a especialização era de segunda a sexta, já tinha uma programação e tal. Resumindo, eu fiz a especialização, pedi a conta do trabalho em Tatuí na época. E todo mundo falava, meu Deus, o que você está fazendo? Isso em 2012. O
que você tá fazendo, minha mãe? Que você vai? Eu falei, não, vou abrir mão, vou tentar. E fui, tal. Tá bom. Estudei a especialização. Um ano depois eu passei como professor substituto em Uberlândia, na Federal. Aí o que tinha de a mais no salário como terceirização pagou meu salário de um ano que eu tinha deixado para trás do conservatório. Uau. Então já foi compensar. E, resumindo a história, o que me fez ser aprovado aqui na FAMES, no Espírito Santo? 15 pontos da especialização que eu tinha feito em 2012. Uma escolha, hein? Que Ou isso? seja, Já valeu a vida. foi uma conversa de almoço e eu larguei toda a minha vida em São Paulo. Eu tinha 22 anos de Orquestra Sinfônica de Sorocaba. E a percussão, ela é esse lugar de pessoas que desbravam, que são corajosas, que acreditam no olhar do outro, na palavra, que senta, que conversa. Eu vejo que é um naipe diferenciado no aspecto da relação com o mundo, né? Vocês não se fecham, pelo contrário, vocês exploram a vida, exploram as diferentes possibilidades do estar com o outro. E eu acho que é por isso que vocês fazem tanta coisa brilhante e tocam com quem quer que seja. Eu acho que para qualquer lugar que a gente pensar, você parece que está pronto. A impressão que eu tenho é que você consegue dialogar com quem quer que seja. Eu acho que assim, a percussão, ela tem essas, né, como nós falamos já aqui, na minha opinião, tem 3 vertentes, que é a percussão popular, percussão sinfônica e a bateria. Então, tem percussionista que não toca bateria, tem percussionista que não toca percussão popular. Mas ele sabe como fazer aquilo. Ele tem que ter alguma ligação, alguma maneira de saber de como, o que ele vai fazer naquele momento, tipo tocar um ganzá, vai ter que saber. E o percussionista brasileiro, mais ainda, Se porque estudar tem muito, né? compositores que colocam o ritmo brasileiro. Daí o cara, não, eu só toco percussão sinfônica, como? Daí chegar lá, tem um arranjo do Orquestra, brasileirinho, né? Tico-Tico no fubá. Não sabe Vai fazer o quê? E dos instrumentos de percussão, o que eu acho interessante é que a gente divide em 2 categorias, né? Porque eu, quanto compositor, eu penso muito nisso. São os com altura definida, que é o xilofone, você tocou no início do programa, o brasileirinho, e os de altura indefinida, que são, por exemplo, pandeiro, não tem uma nota musical no pandeiro. Qual que você prefere, assim, tocando na orquestra? O tímpano, que eu sei que você adora tímpano. O meu instrumento predileto é o tímpano. Isso também não foi porque eu quis. A vida te levou. Eu caí numa cilada na baquiana, porque o timpanista lá era o John Boulder, né, que foi o cara que trouxe essa percussão sinfônica pro Brasil, assim, que trouxe, no que eu digo, assim, que fez, né, ela crescer, ela borbulhar. E ele foi pra regência da orquestra na época como maestro assistente, e eu fiquei 4 anos do ladinho dele ali, só assistindo, admirando, na verdade. E eu tocava caixa, triângulo, acessórios, né, de percussão. E aí um dia falaram, você vai ser o timpanista a partir do ano que vem. Falei, tá bom. E eu já tinha começado a estudar tímpano e tal. Na graduação o TCC foi sobre, aí depois na pós também o tema foi, e depois mais tarde o mestrado. E aí foi. E os tímpanos, por que eu gosto do tímpano? Porque o tímpano, ele é um instrumento melódico e rítmico. Legal. E para quem não conhece, vale a pena pesquisar, gente, para vocês verem como é que é a imagem. E eu adicionaria aí, ele é super inclusivo. A gente fez um concerto certa vez, buscando atender a comunidade surda, e o tímpano foi destacado como um dos instrumentos que mais vibrava, né, nas pessoas, no corpo. Então, além de tudo isso, é um instrumento que eu acho que ele também nos leva a diferentes sentidos e expressividades onde a música pode alcançar. Inclusive a gente pode tocar essa música um dia, uma música que eu compus e o Daniel tocou brilhantemente como solista do tímpano. E Dani, eu queria que você falasse um pouquinho, você trouxe outro instrumento que eu vi aí também. Trouxe triângulo. Trouxe o triângulo, vamos falar. O que é o triângulo? E toca um pouquinho pra gente ouvir. O triângulo também, eu trouxe 2 modelos de triângulo aqui, que é o triângulo sinfônico e o triângulo popular. Eu fiz de propósito mesmo, trazer pandeiro popular e pandeiro sinfônico. Legal. Também muda a sonoridade e a técnica. Então, por exemplo, o pandeiro sinfônico, o triângulo sinfônico, o efeito dele tem muito harmônico. Os compositores usam fazer isso aqui. Tá. Eu uso direto, eu adoro. Né? Dinâmica, a baqueta de triângulo sinfônico, tá vendo? Ela tem um lado mais grosso, um pouco mais, outro mais, um pouco mais fino e tal. Então, tipo,
que eu acho legal da percussão sinfônica, aproveitando que a Kaline falou, de você tentar sempre buscar um timbre do instrumento. Não simplesmente, um rulo. Não, pô, onde que o rulo vai ficar legal? Qual técnica você vai ter que usar? Como que vai ser o som? Como vai chegar lá no teatro? Porque a percussão fica lá atrás. Às vezes, 30, 40 metros da primeira fileira da plateia. Na Sala São Paulo, eu acho que dá o quê? 100 metros 100 lá metros. da última? Pois Então, é. como que vai chegar lá? Então, você vai ter que pesquisar isso daí. E o triângulo sinfônico tem vários modelos de triângulo, Tamanhos, né? de tamanhos. Então, legal. assim, e o outro pandeiro que eu trouxe Pandeiro não, triângulo. o triângulo. É o triângulo popular, né? Que muda a sonoridade, muda a técnica de como segurar. Então, um baiãozinho. Frevo e assim por diante. Mas é diferente a sonoridade, a técnica e de como ele é utilizado. E o do forró, você usa? O forró Já foi é pra aquele mais- Itaúnas? Já fui Rasga. pra Itaúnas. Maravilhoso. E ele aquele é lugar. diferente também, ele né? ele é maior, né? Ele é mais fino a ponta dele, assim, né? Porque ele usa, por exemplo, o forró, uma das coisas que é muito diferente de quem toca forró, que é o tipo de articulação que eles usam. Tipo, eu toquei um baião aqui, que é... E o forró Abre o contrário, né? Do contratempo. é Interessante. assim, tem um cabelinho de tempo de semifusa, de figura musical, que é depois. O que é isso? Probabilidade. É o swing, é o negócio que tá dentro de cada pessoa que vive aquilo. Não tem como fazer igual, não. Por mais que você estude, tem que estar envolto ali naquela... Não tem como. O Felipe, né, toca violão brilhantemente, mas é difícil, por exemplo, tocar um ritmo que você não está acostumado, você não tem vivendo. Vai tocar samba. Se você não toca samba, não adianta tocar no ritmo certo, os acordes, não vai sair, né? É difícil. E você é esse cara que expressa, né? O Dani gosta muito de falar de texturas, mas você é muito texturado, né? Porque você traz essa brasilidade e traz também um diálogo internacional, tanto pelas suas vivências, como que eu sei que você é um cara viajado, conhece bastante coisa. Você e a sua família, né? Mandar um abraço aí para sua esposa, para Aninha e para a Sil, né, que também vocês investem muito nessa coisa do diálogo, eu acho que isso é um lugar muito da polifonia que a percussão possibilita. Você veio de São Paulo para cá, dialoga com o pessoal lá do seu esporte, então como que eu acho que talvez eu me arriscaria a te perguntar, você acha que estudar a percussão te abre a ser esse cara que é tão de bem com a vida? Ou Eu isso acho é que seu, não. da sua família? Eu acho que não, isso é da minha criação. Eu acho. Porque eu acho que assim, o ser humano, independente de qual instrumento ele faça, ele tem que ser assim. Tem que tentar se adaptar onde ele tá, sabe? Eu falo pro pessoal assim, que vive comigo, que eu tenho 6, 7 vidas. Eu tenho a vida do meu trabalho, onde eu dou aula, onde eu toco. Eu tenho, que nem agora, acabei de chegar da igreja. Eu fui tocar bateria na igreja. Eu tenho o trabalho do esporte, eu tenho os outros amigos que não tem nada a ver com o esporte, nem, entendeu? Então eu sempre fui assim, e eu tenho os amigos também da música. Então você tem que viver outros ambientes. Tipo, eu também sou um cara que assim, às vezes eu converso com os músicos, meus amigos, aí eles falam assim, eu tenho que estudar hoje. Pô, você não tem que estudar. Tem dia que você não tá afim de estudar. Aí você vai E estudar. tá tudo bem, né? De não estudar. Entendeu? Não, hoje eu preciso descansar. Então você vai descansar. Você tem que. E o músico não, às vezes o músico ele se cobra muito. O músico é uma pessoa que ele se cobra demais. Eu acho que tem que se cobrar sim, mas você tem que ter um limite assim, ó. Opa, tá bom aqui. Não, sabe? Não, vou ter que tocar isso aqui. Então Não, até na percussão calma. tem essa galera que acredita no quê? virtuoso, no tal, que Todos tem os que instrumentos têm. Eu falo que assim, eu sou um cara bem de boa, assim, que eu sou um cara meio fora da curva por causa disso aí, porque assim, as coisas vão acontecer. Você não tem que. Tem momento que você tem que, sabe, parar igual meus alunos. Você chegar lá, o aluno tem dia que o aluno não consegue tocar. Mas não é porque ele não estudou, ele não tá bem. Opa, põe a baqueta aí, vamos tomar um café. Eu sou bem assim. O lado humano é importante, né? Principalmente E como professor. uma coisa que eu procuro fazer muito com meus alunos, muitos deles, a maioria, eu sou amigo. Tá a porta pra dentro, eu sou professor. E eles me respeitam assim. Então a gente é amigo, mas ali eles sabem onde que é o limite da amizade e onde é o limite onde ele é professor. E assim,
tem que ter, você que vai ter que criar isso aí com eles. É fácil? Não. Mas é assim, você vai, sabe? Tem hora que você tem que ser mais ríspido, tem que fechar e falar, não é assim, entendeu? Então, eu acho que a vida também é assim, tem que ter esse molejo de... É isso. Legal. Fala um pouquinho, eu sei que você, aqui no Espírito Santo, você tá não só tocando na Ozes, né? Você toca também em alguns casamentos, em alguns lugares, toca jazz, toca samba, toca choro, tá tocando tudo quanto é lugar. Conta um pouquinho sobre as suas últimas atividades quanto músico, fora do ambiente acadêmico, da Ozes. O que você tem tocado, onde você tem tocado? Cara, foi assim, eu fiquei aqui, eu vim pra cá e eu queria meio que ficar trabalhando só na faculdade e na orquestra. Aí tirei 1 ano e meio, 2 anos sabático. Legal. Só que eu não consigo. Tava ficando depressivo na minha casa no final de semana. Eu ia pra praia de manhã, jogava um futebol, ficava com os amigos, fazia um churrasco e tal. E eu tava sentindo aquela coisa de pegar esse bandeirinho aqui, tocar um choro, sabe? E aí, eu tô fazendo, às vezes eu faço um domingo à tarde um grupo de choro da ilha. Amanhã, quem estiver ouvindo aí tá convidado a tocar com um quarteto de jazz lá em Vila Velha, no Espaço Novo de Cultura, chamado Container. Amanhã que ele tá falando é dia 16 de maio, só pra deixar claro. 16 de maio, hoje é 15, amanhã é 16 de maio, às 19 horas, no Ponto de Cultura, e é do Espaço Ponto de Cultura Soca Brasil. Se você procurar no Instagram e procurar lá Container, lá tem o endereço, no bairro Santa Mônica, das 7h30 às 22h30. Eu vou tocar batera, Gessé de Souza piano, Osiel no trompete e Jean Reis no contrabaixo. Primeira vez que nós vamos tocar junto. Que legal. Vamos fazer um som lá instrumental. Então, assim, tem alguns projetos, né? E quando o pessoal, às vezes, eu falo, pode me chamar para tocar, eu vou. Até minha esposa fala, você vai tocar hoje? Com quem você vai? Que eu falo, mas eu falo, não tem dinheiro não, vou porque eu gosto. Ela fala, nossa, eu gosto de tocar. Eu me sinto bem tocando. E nesses lugares, você acha que a sua brasilidade, ela vai de um jeito especial, né? Porque é o lugar onde você pode ficar à vontade para criar, improvisar. Pois é, aí, por exemplo, na orquestra, já tive pessoas que foram assistindo a orquestra. Na orquestra a gente tem aquela coisa do terno, da gravata, né? Porque é um padrão, né? Aí teve um cara que falou assim pra mim uma vez que ele foi no concerto de orquestra e falou, mano, você deve ganhar muito bem pra você ficar parado lá, igual uma estátua. Você não para de falar quando nós estamos juntos, você é elétrico. Como você consegue ficar lá 1 hora? Tem hora que você fica 10 minutos sem fazer nada, que você fica falando, eu tô contando passo. E se fosse pra gente, a gente já tá no finalzinho da nossa entrevista, a gente já começar a despedir de você, o que é música pra você? Nossa, o que é música? Quer mostrar? Uma palavra, se você quiser percutir. Se quiser tocar, responder tocando, isso é não. Pra mim a música é vida. É tudo. Já experimentou assistir um filme no mudo? Profundo. Já existiu o cinema mudo em algum momento, mas foi ruim, né? E aí criaram uma música. Pra quem depois consegue ouvir ou, sabe? Muda muito. Uma né? televisão sem som. A música faz parte da vida. Eu acho engraçado porque já vi algumas cenas de filme que você troca a música principal e muda completamente o clima. Total. Né? A música é sentimento, a música é tudo. Obrigada, Dani. A gente vai ficando por aqui, te agradecendo imensamente, mandando um alô aí para todo mundo que nos acompanha, que esteve e está aqui conosco ao longo de todos os programas prestigiando o nosso trabalho. Um alô para o pessoal do Trailer da Anis, que financia o meu lanche, que também dá toda a audiência e que amou te ver aqui percutindo e trazendo um pouco da sua vida brilhante na profissão como músico. Então a gente te agradece muito, né? E esperamos aí continuar te prestigiando. E fica um convite também para vocês assistirem. A FAMUS comemora 71 anos nessa semana. E a gente espera por vocês no Sesc Glória. Isso aí, gente. Obrigado, Daniel, pela presença. Foi um papo bem legal. Você pode voltar outras vezes aqui, a gente pode repetir, falar de outras coisas. Aí você traz o tímpano. Quero ver você trazer o tímpano no carro. Cara, eu trago. Eu tenho um tímpano barroco. Que é menor, eu tenho um né? tímpano barroco que dá para trazer, sim, com certeza. Pois bem, a gente segue por aqui.
aguardando, então, uma belíssima canção sua, que a gente vai tocar logo após essa entrevista, que foi ao vivo. E não se esqueça, no dia 20 de maio, às 20 horas, no Teatro Glória, o concerto de aniversário com a Orquestra Sinfônica da FAMES. Daniel Lima, foi um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Agradeço de coração. Obrigado, Kaline, Daniel, Felipe. Foi um prazer estar com vocês aqui e espero que tenham outras vezes. Vamos então de Daniel Lima com a nossa despedida, né?
Você ouviu Desconcertos, doses de música e aprendizado no seu tempo. Uma parceria entre a FAMES e a Espírito Santo FM. A apresentação: Kaline Alves, Daniel Moreira e Felipe Pessim.